Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje nós vamos falar como que a transferência voluntária alavanca os recursos de receita financeira para que um ente federativo consiga colocar políticas públicas que sem a transferência voluntária às vezes seria impossível. Para quem não me conhece, meu nome é Cleodenise Bernardes Garcia. Eu tenho uma experiência com relação ao processo de orçamento público, né? Tanto na prática quanto na teoria, porque eu sou docente e trabalhei 18 anos na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. E hoje eu estou aqui para falar para vocês como que a transferência voluntária pode fazer a diferença em relação à política pública, aquilo que não seria possível um ente federativo, um município ou um estado colocar em prática alguns objetivos, né, algumas ações políticas públicas sem o recurso de transferência voluntária. Então eu vou explicar do começo, vai ter começo, meio e fim essa aula, certo? Vai ser uma aula muito instrutiva no sentido de demonstrar como que um gestor pode fazer a diferença num processo de gestão com a transferência voluntária e sem a transferência voluntária. Então vamos lá. Nós temos que entender que quando um ente federativo ele elabora a lei orçamentária, todo o recurso que está previsto de arrecadar como receita proveniente de tributos, que podem ser impostos e taxas principalmente, esses valores arrecadados de impostos, né? Porque os impostos é a maior quantidade de receita que um ente federativo pode arrecadar. Então, como que esses valores, tá, são aplicados? Então, vamos pegar uma prefeitura. Ela tem alguns impostos que são essenciais, como o ISSQN e o IPTU. Beleza. Quando a prefeitura arrecada esses valores, né, ela tem que apurar a receita corrente líquida desse município. Isso também vale para Estado e para a União. Vamos pegar um exemplo diferente. Vamos pegar um exemplo mais efetivo. Um exemplo do Estado. Um Estado, ele tem como receitas principais os impostos de ICMS, os impostos de IPVA e os impostos de ITBI. Muito bem. Só que os impostos de ICMS, quando são arrecadados pelo Estado, e o de IPVA, quando são arrecadados pelo Estado, existe um artigo na Constituição que diz que esse Estado não vai ficar com 100% desse valor arrecadado. Um percentual tem que ser transferido para os municípios, certo? Então, vamos supor que aquele ente federativo arrecadou todos os ICMS num determinado mês. Os valores desse ICMS, 25%, de acordo com o que é determinado na Constituição, por isso que isso se chama transferência constitucional, tem que ser repassado para os municípios. E do IPVA, 50% fica para o Estado e 50% é transferido para os municípios. Então isso chama-se transferência constitucional, que não tem nada a ver com a transferência voluntária, certo? Eu só estou explicando as duas transferências constitucionais. Por quê? Porque o Estado, quando ele arrecada os valores que estão previstos na LOA, ele tem que repassar o que é de direito para os municípios. E quando ele faz esse repasse desse direito para os municípios, ele tem que apurar a receita corrente líquida, certo? Onde a receita corrente líquida é o valor arrecadado menos essas transferências constitucionais, menos as transferências legais, que são aquelas transferências
repassadas para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, e isso é determinado legalmente, por isso chama-se transferência legal. Muito bem, então um percentual do ICMS que fica para o Estado é transferido para a Secretaria de Educação. Transferência legal. Um percentual do valor do IPVA que o Estado arrecada também tem que ser repassado para a Secretaria de Educação. Transferência legal. Então, nós falamos de dois tipos de transferência. A constitucional, né, que está determinado na Constituição, que o ICMS e o IPVA, um percentual é repassado para os municípios, e a transferência legal, que é do valor que fica para o Estado, um percentual tem que ser repassado para a Secretaria de Educação, outro percentual para a Secretaria de Saúde. Show de bola! O que sobra é a receita corrente líquida. É o valor que esse Estado vai utilizar para pagar folha, material de consumo, todas as despesas operacionais do Estado, pagar dívida, pagar inativo, certo? O que sobra para fazer investimento, para fazer obras, para fazer a política pública, para fazer algo que não é de manutenção daquele Estado, do ente federativo. É algo novo. Às vezes, sobra menos de 2%. Onde esse percentual é muito pouco para se fazer obras, para se fazer qualquer tipo de política pública, certo? Porque 2% ou menos de 2% da receita corrente líquida é um valor ínfimo. Então, o que alavanca esses entes federativos, Estado e município, para que eles possam realmente ter objetivos de fazer uma obra nova, né? Fazer uma estrada nova, ou construir uma praça, ou um parque, ou um hospital, qualquer coisa que aquele município, aquele Estado precise, né? Para atender as necessidades da população, do cidadão, que é quem paga esses impostos. Então, ele tem que receber de volta, né, esse valor que foi pago em forma de imposto, ele tem que receber em forma de bens e serviços. Muito bem. A transferência voluntária é um recurso que tanto a União quanto o Estado, ele coloca previsto no orçamento um recurso da qual do orçamento desse ente federativo, principalmente da União, a grande maioria é da União, é recurso da União, ela coloca no orçamento dela um valor orçamentário que ela vai delegar para estados e para municípios fazer essa política pública, certo? Porque nós temos que entender que a política pública nada mais é do que a identificação de problemas da qual alguém diz, para solucionar o problema, nós temos que fazer um programa de governo, ter um objetivo para solucionar esse problema. E esse objetivo vai ter que se definir metas e ações, né? Então, nós temos um objetivo, transformamos em um programa de governo, esse objetivo, para solucionar um problema. Define-se metas e ações para que isso aconteça, essa política pública aconteça. Beleza. Lembrando que política pública não tem regra para se fazer. Pode-se prometer qualquer coisa, desde que aquele ente federativo tenha recurso orçamentário e financeiro para colocar aquela promessa, aquele objetivo em prática. Transformar ele em algo real. Muito bem, então a transferência voluntária é a solução. Porque o recurso que a União coloca no orçamento, que será disponibilizado em forma de delegação para estados e municípios, é um valor muito considerável.
certo? Então, esses valores, se um ente federativo sabe que eles existem e consegue identificar esses valores no orçamento da União, o que esse ente federativo tem que fazer? Ele tem que elaborar um projeto e ir para Brasília, certo? Em Brasília, ele tem que convencer o pessoal do Ministério do Orçamento, né, da SOF, a importância de se pôr em prática aquela ação para resolver um problema desse município ou desse estado, certo? E quando esse projeto é bem feito, lembrando, tem que ser feito um projeto, certo? E esse projeto vai para Brasília e ele é aprovado, show de bola, firma-se um convênio. Firmou um convênio, a União vai repassar para esse ente federativo, estado ou município, um recurso financeiro para que ele possa executar aquilo que ele tem como problema, ele vai transformar isso num programa de governo e executar a ação para solucionar esse problema para a sociedade. Ou às vezes não é nenhum problema, às vezes é algo em prol de uma qualidade de vida para aquela região, para aquela sociedade, para aquela comunidade. Muito bem, então, o recurso da transferência voluntária existe no orçamento da União, fez-se um projeto, levou o projeto para Brasília, foi aprovado o projeto, firmou-se o convênio. Muito bem. Agora tem a parte do ente federativo que ele tem que colocar esse programa de governo no orçamento dele, certo? Então, esse convênio tem que estar previsto no orçamento do ente federativo que vai receber esse recurso financeiro para executar essa ação, ok? Então, a União coloca no orçamento um valor para fazer uma delegação, delegar a ação para um estado ou para um município, ok? E esse estado ou esse município, quando recebe o recurso em forma de convênio, quer dizer que faz um documento de convênio, assina o documento dizendo dos direitos e as obrigações e coloca-se no orçamento. O ideal é que isso já tenha sido colocado no orçamento no exercício anterior, porque como vocês sabem, o orçamento ele é elaborado no ano anterior para ser executado no ano seguinte. Muito bem. Então, se foi colocado no ano anterior para executar nesse ano, né, colocou no orçamento quando estava elaborando o orçamento em 2019, estamos em 2020, então vamos executar, já está planejado no orçamento. Se for uma obra que é superior a um ano, tem que estar no PPA, tem que estar na LDO e tem que estar na LOA, nos instrumentos de planejamento e no orçamento. Muito bem, então esse convênio, né, começa a ser executado. Quais são os benefícios de se firmar um convênio com um outro ente federativo trazendo recurso para a sua comunidade, para o seu ente federativo, né? Considerando União e município ou considerando União e estado. Os benefícios são: o município não tem recurso financeiro, então não foi autorizado no orçamento a execução de uma o quê? Vamos pensar aí uma coisa legal que um município gostaria muito que tivesse. Uma área onde as pessoas podem andar de bicicleta, tá? Então, um local onde as pessoas podem caminhar e andar de bicicleta. Não tem na cidade e eles acham que isso é muito importante para a comunidade. Então, vamos fazer um projeto, leva para Brasília, realmente o projeto é aprovado, o recurso vem para o município, está autorizado no orçamento do município e aí começa a execução. Qual é o benefício disso? O benefício é que pode-se
executar políticas públicas, que é a construção desse local onde vai fazer caminhada, as pessoas vão fazer caminhada e andar de bicicleta, que não seria possível se o município não tivesse feito esse convênio. Além disso, isso vai alavancar a economia do município. Por quê? Considerando que tem que se fazer uma licitação para poder contratar uma empresa para fazer essa obra, se a empresa que ganhou é uma empresa do município, show de bola, está alavancando a economia do município. Por quê? Porque essa empresa ela vai ter que comprar matéria-prima, ela tem funcionários, certo? Então, ela gera emprego e renda com um recurso orçamentário e financeiro que veio da União para o município. Então, além de beneficiar a sociedade, porque aquela obra vai trazer qualidade de vida para as pessoas, vai beneficiar o município também em relação à economia. Então, quanto mais recurso de convênio esse ente federativo trazer para o seu município, melhor. Agora, tem duas coisas importantes que tem que ser colocada no papel. Primeira, eu disse sobre os benefícios de se firmar um convênio com um ente federativo, certo? Agora, esse ente federativo que está recebendo esse recurso, que é uma transferência voluntária que está vindo, por exemplo, da União para o município, em forma de delegação, por quê? Porque a União está delegando para esse município executar uma ação de política pública, né? Onde se firmou um convênio para que fique tudo regulamentado. Existe também os compromissos. Quais são os compromissos que esse ente federativo ele vai ter? Bom, são 3. O primeiro é em relação à prestação de contas, certo? Então, esse ente federativo, no momento em que ele executa essa obra, terminou a execução dessa obra, ele tem que fazer uma prestação de contas. Até aí, tá tudo bem. Quais são os problemas? Os problemas são os outros 2 compromissos que esse ente federativo vão ter que assumir para que esse convênio ocorra. O primeiro é a contrapartida do convênio. Normalmente, todo convênio, quando ele é firmado com a União e município ou Estado e município, quem está recebendo o convênio tem que ter uma contrapartida. Tem que tirar do seu orçamento uma contrapartida. Bom, se o município é um município que ele vem executando o orçamento conforme o previsto, conforme a receita vai entrando, ele vai tendo todo o controle e ele vem fechando os seus orçamentos sem déficit, provavelmente esse município vai ter a contrapartida para se firmar esse convênio, que normalmente é em torno de 10% do valor do convênio, certo? E esse recurso de 10% do valor do convênio é um recurso que tem que sair dos impostos, da receita do ente federativo que está recebendo o convênio. Então, essa é uma primeira situação. A segunda situação é que, se o ente federativo fez um convênio, construiu um local onde as pessoas vão fazer caminhada e andar de bicicleta, depois de pronto vai ser necessário se fazer uma manutenção disso. E manutenção custa dinheiro. E esse valor de manutenção tem que sair do orçamento do município. E se o município tem uma receita corrente líquida muito apertada, quer dizer, a receita corrente líquida dele é praticamente zero depois que ele paga todas as suas despesas de manutenção do município,
ele não vai conseguir fazer a manutenção dessa praça ou desse bosque. Mas tem uma solução. Qual é a solução? A solução é o prefeito disponibilizar um espaço onde alguns empresários poderão construir dentro desse local, dessa praça, um restaurante ou uma lanchonete, e ele depois fazer uma concessão de uso, onde ele vai receber um aluguel por esse restaurante ou essa lanchonete, né? Ou os dois, ou um só, depende do tamanho do espaço, né? Então, o valor arrecadado do aluguel dessa concessão, do valor dessa concessão, né, que vai ser pago mensalmente, é o valor que esse gestor, o prefeito, né, no caso, vai utilizar para a manutenção da praça ou do bosque, certo? Então, ele só tem que ter algumas expertises no sentido de arrumar solução para as coisas, certo? Porque se não se tem esse espaço onde vai ter um restaurante ou uma lanchonete dentro desse bosque ou dessa praça, a manutenção tem que sair do orçamento do município. E, às vezes, o prefeito desiste porque ele não tem recurso para despesa obrigatória de caráter continuado. Porque enquanto aquela praça existir, ele vai ter que manter essa praça limpa, né? Funcionando. E para isso, a gente diz que é necessário uma despesa obrigatória de caráter continuado. Mas se ele der a concessão para empresas que podem usufruir daquele espaço, pagando um valor dessa concessão, esse valor que está sendo arrecadado pode ser utilizado para a manutenção da praça, certo? Então, olha só que coisa genial, né? O município, ele pode ter um espaço de confraternização para as pessoas, né? Onde vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com recurso de transferência voluntária, que vai alavancar a economia do Estado, além de beneficiar a sociedade, vai alavancar a economia desse município. Por quê? Porque é uma obra nova e isso gera emprego e renda. Além disso, esse prefeito, ele vai ter condições de manter essa praça ou esse bosque com o recurso gerado pela própria praça, certo? Que é quando se dá a concessão para se receber um recurso e esse recurso utiliza-se para a manutenção da praça. E esse valor não vai sair do orçamento, vai sair de um próprio recurso produzido pelo local, certo? Então, isso alavanca, né, a política pública desse ente federativo, certo? Bom, agora, todo esse processo que eu estou dizendo aqui, ele tem que ser regulamentado legalmente, certo? Então, nós temos leis que regulamentam todo o processo, né? O processo de identificação do recurso na União para poder fazer o projeto em si, né? Tem uma regulamentação, o processo de planejamento, então também tem uma regulamentação, que são as leis, os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, né? Tem que estar lá. O processo de licitação, o processo de execução da despesa, o processo de concessão, né, daquelas obras que estão dentro do parque para poder gerar recurso para a manutenção desse parque, né? E tudo isso é regulamento. A prestação de contas também é importante. Então, se o gestor ele tem realmente
vontade política de fazer algo para o seu município, é possível. É possível. Esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo muito relevante, certo? E que dentro de um curso de orçamento público, de instrumentos de planejamento, dentro de um curso de orçamento público, dentro de um curso de licitações, né? Dentro de um curso de convênios e contratos, você consegue aprender todas essas informações para que o município consiga alavancar politicamente e economicamente e socialmente a sua sociedade, certo? Então, eu espero que eu possa ter contribuído com um conhecimento novo, né? E esse conhecimento, ele não é detalhado legalmente, né? Como fazer, né? Mas existe como vocês aprenderem isso com cursos na área que eu disse para vocês, né? E se vocês gostaram desse conteúdo, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho, porque quando você aciona o sininho, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e toda vez que tiver um conteúdo novo, ele manda para você. E dá um joinha, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai repassar esse conteúdo para outras pessoas que também têm o mesmo perfil seu e que gostaria de saber sobre essa informação. Então, vá lá, acione o sininho, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, que lá no nosso canal tem vários vídeos de aula, né? Assim como essa, para que você possa começar a se instruir, a entender, né, como que funciona o processo de toda a execução da política pública. Nós temos aulas na área de orçamento, nós temos aula na área de direito constitucional, na área de direito tributário e muitos outros. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal.